Listen while you still can hear. Listen while you still can hear the Master's call. Matteo capitolo 21 dal versetto 28 in poi. Mateus capítulo 21, versículo 28 em diante. Ci siamo? Che ve ne pare? Un uomo aveva 2 figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei 2 ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno credute. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Amen. Gloria a Dio. Facciamo ancora una preghiera. Façamos uma oração, irmãos. Signore, aiutaci a capire la tua parola. Signore, io mi metto davanti a te e alla tua chiesa, Signore, come un canale al tuo popolo, Signore. Dammi la grazia e la sapienza che ho bisogno, Signore, e l'autorità dello Spirito per parlare la tua parola e condividere con il tuo popolo. Così ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Fratelli, una delle cose che io posso dire che come pastore affrontiamo nel ministero Irmãos, uma coisa que eu posso dizer como pastor, uma das coisas que enfrentamos no nosso ministério, non è il combattimento con Satana. não é a luta contra Satanás. Perché le persone quando sono possedute chiamano i pastori da scacciare via i demoni, no? Algumas pessoas, quando estão endemoniadas, chamam o pastor para expulsar o demônio. Quindi un problema che affrontiamo nel ministero non è Satana, Então, um dos problemas que nós enfrentamos no ministério não é Satanás. ma c'è un problema che questo io immagino che tutti i pastori affrontano nel loro ministero, Mas há um problema que eu acho que todos os pastores enfrentam nos seus ministérios, che è a mancanza di impegno di alcuni credenti. que é a falta de compromisso de alguns crentes. È vero o no? È la cosa più difficile da gestire, E uma das coisas mais difíceis de se administrar è la mancanza di impegno. é a falta de compromisso. Perché tutto l'investimento Porque todos os investimentos sono fatti sulle persone. são feitos para as pessoas. Amen. Tipo la chiesa esiste per te. Por exemplo, a igreja existe para você. I pastori esistono per la chiesa. E os pastores existem para a igreja. Amen, fratelli. Amém, irmãos? Quindi noi affrontiamo sempre questo grande, grosso problema quando riguarda la chiesa. Então nós, pastores, sempre enfrentamos esse problema no que diz respeito à igreja. Manca impegno. Falta compromisso. Ma non è impegno con il pastore. Mas não é um empenho com o pastor. È l'impegno che una volta hanno preso con Cristo. É o compromisso que uma vez fizeram com Cristo. Amen. A occasione del battesimo, Na oportunidade do batismo, le persone hanno preso un impegno con Cristo as pessoas fizeram um compromisso com Cristo e si diventarono nuovi cristiani. e se tornaram novos cristãos. Ma mi sa che passa il tempo, Mas passado algum tempo, noi ci abituiamo ad essere credente nós nos habituamos a ser crentes e sembra che essere credente è una cosa normale e parece que ser crente é uma coisa normal e tutto va alla normalità per noi come credenti. e parece que tudo é normal para nós como crentes. E la Chiesa si diventa, E a igreja se torna, e ascoltare la parola di Dio si diventa e escutar a palavra se torna soltanto un altro impegno degli altri che già abbiamo. apenas mais um compromisso entre tantos que nós temos. Amen, fratelli.
Perciò che io dico il grande problema della Chiesa Por isso que eu digo que o grande problema da igreja, e il problema che affrontiamo noi come pastore o problema que nós enfrentamos como pastores, non sono le tenebre, não são as trevas, è la mancanza di impegno. é a falta de empenho. Amen. Una volta un missionario in India Uma vez, um missionário na Índia ha chiesto a Mahatma Gandhi perguntou a Mahatma Gandhi perché che lui ascoltava tanto gli insegnamenti di Cristo, por que ele escutava tantos ensinamentos de Cristo, ma non si diventava un cristiano. mas não se tornava um cristão. Anche lui usava alcuni insegnamenti di Cristo. Até ele mesmo usava alguns ensinamentos de Cristo. E Gandhi rispose così: E Gandhi respondeu assim: oh, io non rifiuto il tuo Cristo, eu não rejeito o seu Cristo. anzi io amo il tuo Cristo, Pelo contrário, eu amo o seu Cristo. soltanto che molti di voi Entretanto, muitos de vocês siete molto diversi del vostro Cristo. são muito diferentes do seu Cristo. Avete capito? fratelli? Deu para entender, irmãos? Quindi manca impegno, Então falta compromisso. perché noi siamo stati chiamati cristiani, Porque nós somos chamados cristãos. e cristiani vuol dire piccoli cristi. E o significado de cristãos é pequenos cristos. Noi siamo una specie di replica di Cristo nel mondo. Nós somos uma espécie de replicar Cristo no mundo. Allora vedete voi com'è che Cristo è rappresentato in questo mondo. Então veja como Cristo está sendo representado neste mundo. Amen, fratelli. E quando manca impegno dalla nostra E parte, quando falta um compromisso da nossa parte, l'opera di Dio si rende compromessa. a obra de Deus está comprometida. Amen. Quando manca impegno dalla nostra parte, l'opera di Dio rimane compromessa. Quando falta compromisso da nossa parte, a obra de Deus está comprometida na terra. In che senso? Em que sentido? Primo, l'impero delle tenebre guadagnano spazio. Primeiro, as trevas ganham espaço. Perché mentre noi scherziamo di essere cristiani, Porque enquanto nós brincamos de ser cristãos, Satana non scherza di essere Satana. Satanás não brinca de ser Satanás. Enquanto noi facciamo a meno alle preghiere, Enquanto nós fazemos menos orações, Satana ha i suoi fedeli nel mondo Satanás tem os seus fiéis no mundo e anche i suoi demoni e seus demônios che stanno lavorando per combattere contro la Chiesa. que estão trabalhando para combater a nossa igreja. Siete con me? Mi seguite, sì o no? Quindi se noi facciamo a meno al nostro impegno, Então, se nós desistimos de fazer o nosso compromisso, le tenebre guadagnano spazio. as trevas ganharão espaço. Amen, fratelli. Amen. Amém? Perché Gesù disse una volta Porque Jesus disse uma vez che il diavolo que o diabo è venuto veio per rubare para roubar e distruggere. e destruir. Amen, fratelli. Amém, irmãos? Lui non è venuto per scherzare di essere Satana. Ele não veio para brincar de ser Satanás. Lui non è venuto a fare un teatro di maligno. Ele não veio fazer um teatro de maligno. Lui vuole davvero l'anima tua. Ele quer a sua alma. E quando noi facciamo a meno al nostro impegno con Dio, E quando nós fazemos de qualquer forma o nosso compromisso com Deus, allora Satana guadagna territorio. então aí Satanás está ganhando terreno. Quando noi non prendiamo un impegno con Cristo, Quando nós não tomamos um compromisso sério com Cristo, l'opera missionaria è indebolita. a obra missionária é enfraquecida. Amen, fratelli. Perché mentre i missionari sono nella linea di davanti a combattere, Porque enquanto os missionários são a linha de frente no combate, la Chiesa deve rimanere in posizione di intercessione e preghiera. a igreja deve permanecer em oração como em intercessão. A volte le persone mi dicono, pastore, Às vezes as pessoas me dizem, non lo so per che motivo pregare. eu não sei por que motivo orar. Non ha capito niente. Esse não entendeu nada. Perché la tua posizione Porque a sua posição è di un soldato in combattimento. é a de um soldado no combate. Quando la Chiesa non prende impegno con Cristo, Quando a igreja não toma um compromisso com Cristo, allora cosa succede? agora o que acontece? L'opera missionaria è indebolita. A obra missionária está sendo enfraquecida. Amen. Noi stiamo vivendo un periodo Nós estamos vivendo um período e che Dio abbia pietà di e noi, que Deus tenha piedade de nós, che ogni anno, que a cada ano, tanto di più pastori tantos pastores lasciano il ministero. estão deixando os seus ministérios. Ogni anno. A cada ano, La statistica ha provato as estatísticas estão mostrando che i seminari que os seminários non hanno più candidati al ministero. não têm mais candidatos ao Le ministério. persone non vogliono fare opera di Dio. As pessoas não querem mais fazer a obra de Deus. E la colpa è su di noi, la E Chiesa. a culpa é nossa, tá? Da Amen. igreja. Perché una Chiesa in combattente, Porque é uma igreja que está no combate,
Alza in mezzo di lei sempre quelli che sono chiamati a fare la opera di davanti. Levanta no seu meio aqueles que querem fazer a obra. Quando ti manca l'impegno con Dio, Quando nos falta o compromisso com Deus, il regno di Dio non va avanti nella terra. o reino de Deus não vai adiante na terra. Amen. Io a volte guardo il Vangelo di Cristo Às vezes eu olho o Evangelho de Cristo e mi stupisce vedere e fico pasmo de ver che il Signore Gesù que o Senhor Jesus ha messo tutta la sua aspettativa colocou toda a sua expectativa di un nuovo regno de um novo su reinado 12 uomini. sobre 12 homens. Amen. E lui ha fatto la sua propria, diciamo, scommessa E ele fez a sua aposta su questi 12 uomini. sobre aqueles 12 homens. Amen, fratelli. E vedi come quegli 12 uomini sono andati a buon fine, E veja como aqueles 12 homens chegaram a um resultado. hanno portato avanti la missione Eles levaram avante a missão. che oggi, dopo 2000 anni fa, Que hoje, depois de 2000 anos, tu sei seduto qua in una chiesa a ascoltare la predica della parola di Dio. você está aqui ouvindo a pregação da palavra de Deus. Amen o no amen? Quindi se noi facciamo a meno l'impegno con Cristo, Então, se nós fizermos de qualquer forma o nosso compromisso com Cristo, il regno di Dio non va avanti nella o terra. reino de Deus não irá avante. Perché Dio ha messo il suo regno nella nostra mano. Porque o Deus colocou o seu reino em nossas mãos. Amen, fratello. Amém, irmãos? Tu puoi dire, pastore, perché stai dicendo così? Mas, pastor, por que você está dizendo tudo isso? Perché avete sentito il brano che abbiamo letto stasera? Vocês escutaram o texto que nós lemos essa noite? Gesù stava in un momento in che la sua autorità è stata messa in dubbio. Jesus estava num momento em que sua autoridade estava sendo colocada à prova. em I dúvida. farisei e i sacerdoti chiedevano con quale autorità lui faceva ciò che faceva. Os fariseus e sacerdotes perguntavam a ele com que autoridade ele fazia tudo o que ele fazia. A che rispose Gesù? E que respondeu Jesus? Anche io vi faccio una domanda. Eu também faço uma pergunta agora. Il battesimo di Giovanni era da Dio o era degli uomini? O batismo de João era de Deus ou era dos homens? Gesù ha fatto un tipo di domanda trabocchino per loro. Jesus fez uma pergunta para fazer uma pegadinha com eles. Amen. E loro non sapevano cosa E rispondere. eles não sabiam o que responder. Allora Gesù dice così: Então Jesus disse assim: cosa ve ne pare? Cosa Cosa ve ne pare? que lhes parece? Un padre aveva 2 figli Pai tinha 2 filhos. e viene al primo e dice così: figlio, E veio o primeiro e ele disse: Filho, va a lavorare nella mia vigna. vá trabalhar nas minhas videiras. A che rispose il suo figlio: E aquele seu filho respondeu: non ne ho voglia. Não tenho vontade. Ma dopo si pentì e se ne andò a lavorare. Mas depois ele se arrependeu e foi trabalhar. Lo stesso padre va a un altro figlio O mesmo pai vai a um outro filho e dice così: figlio, anche tu vai a lavorare nella mia vigna? e diz àquele filho: Filho, vai trabalhar nas minhas videiras. E il figlio rispose: E sì, aquele, signore, e aquele filho respondeu: Sim, ma non ando. mas ele não foi. Avete capito? Deu para entender, irmãos? Cosa è impegno? O que é compromisso? E Gesù racconta questa parabola E Jesus conta essa história, essa parábola, e intendeva applicare la parabola ai farisei e ai sacerdoti, e ele pretendia usar essa palavra para os saduceus e os sacerdotes, intendendo dire che le prostitute, i pubblicani, querendo dizer que as prostitutas e os republicanos, ossia coloro che in teoria non volevano niente con Dio, aqueles que teoricamente não tinham nada a ver com Deus, alla fine stavano decidendo del modo corretto. no fim estavam decidindo de forma correta. Avevano preso più impegno con Dio che il proprio sacerdote. Eles tinham tomado mais compromisso com Deus que os próprios sacerdotes. Allora, com'è che noi dobbiamo imparare questo brano, fratello? Então, como nós temos que aprender esse texto, irmãos? Perché l'applicabilità di questo brano è lo stesso per noi oggi. Porque a aplicabilidade desse texto é a mesma para nós hoje. Amen. Amém, irmãos? A volte siamo seduti su una sedia in chiesa per anni Às vezes nós estamos sentados numa cadeira na igreja por anos e non facciamo assolutamente nulla di impegno con Cristo. e não tomamos nenhum compromisso com Cristo. Aspettiamo che le cose succedano E ficamos esperando que as coisas e ci aconteçam dimentichiamo che l'opera del Signore è fatta per ciascuno di noi. e esquecemos que a obra do Senhor é feita por cada um de nós. Amen. La Bibbia chiama la Chiesa di corpo di Cristo. A Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo. E se la Chiesa è un corpo, E se a igreja é um corpo, ha i suoi membri. tem os seus membros. E ogni membro ha la sua particolarità nel corpo. E cada membro tem a sua particularidade naquele corpo. Amen.
Allora, se la Chiesa non sta camminando, Então, se a igreja não está caminhando, è perché sta zoppicando é spiritualmente. porque ela está tropeçando, mancando espiritualmente. Allora, se il Vangelo non è sparso ancora nel mondo, Então, se o evangelho não for divulgado no mundo, è perché la Chiesa non sta usando un membro del suo corpo chiamata bocca. é porque a igreja não está usando um membro do seu corpo que é a boca. Amen. Se il mondo ancora ci sono dei problemi, delle persone bisognose, Se o mundo tem problemas de pessoas necessitadas, è perché la mano della Chiesa non è estesa al prossimo. é porque a mão da igreja não está estendida para o Avete próximo. capito, sì o no? Quindi manca impegno della nostra parte. Então falta empenho, compromisso da nossa parte. Io voglio lasciarvi, basato su questo brano, E baseado nesse texto, quero deixar para cos'è vocês che posso imparare su questo discorso di mancanza di impegno. o que eu posso aprender com esse assunto de falta de compromisso. Guardando la storia di Gesù, Vendo a história de Jesus, io imparo almeno 3 cose. eu aprendo pelo menos 3 coisas. La prima di queste è così, E a primeira delas é esta: che nel regno di Dio que no reino de Deus, le nostre azioni as nossas ações hanno più forza têm mais força che le nostre parole. que as nossas palavras. Parole staccate delle azioni Palavras separadas de ação rende indebolita la nostra testimonianza. tornam fracas o nosso testemunho. Nel regno di Dio le nostre azioni No reino de Deus, as nossas ações ha più potenza há mais poder che le nostre que parole. as nossas palavras. Amen. Amém? Una volta un filosofo del secolo XIX Uma vez um filósofo do século XIX dice una frase stupenda. disse uma frase fantástica. Lui dice così: Ele disse assim: la tua vita a sua vida parla così alto fala mais alto, che faccio fatica que causa dificuldade di ascoltare la tua voce. escutar a sua voz. A volte la nostra vita Às vezes a nossa vida parla così alto fala tão alto che la predica delle nostre labbra, que a oração dos nossos lábios, la predica, a pregação dos nossos lábios non raggiunge le persone. não alcança as pessoas. Há un divorzio Há um divórcio aí tra parole e vita. entre a palavra e a vida. Siete commessi? Estão comigo, irmãos? Nel regno di Dio, No reino de Deus, quello che parla più potente aquele que fala com mais força è la tua vita e non le tue parole. é a sua vida e não suas palavras. Dio sta guardando il tuo modo di vivere, non il discorso che fai. Deus está olhando a sua forma de viver e não aquilo que você fala. Dio non mi giudicherà per quanti sermoni ho predicato in questo pulpito, Deus não me julgará pela quantidade de sermões que eu fiz nesse púlpito, ma il quanto ho cercato di vivere questo sermone. mas o quanto eu procurei viver esses sermões. Amen, fratello. Amém? Perché per Dio è quello che c'è importanza. Porque para Deus é isso que importa. Vedi che in questo brano Veja que nesse texto, un ragazzo ha detto così. um rapaz disse assim: Il primo ha detto: padre, non ne ho voglia. pai, eu não tenho vontade. Ma dopo si pentì e se ne andò a lavorare. Mas depois ele se arrependeu e foi trabalhar. Avete capito? Deu para entender? Lui è stato sincero. Ele foi sincero. Ha detto: no, io non voglio andare. Eu não quero andar, eu não quero trabalhar. Ma vedi com'è stato l'altro figlio? Mas veja como foi o outro filho. Sì, padre, vado. Ele disse: sim, pai, eu vou. Ma avete visto la dicotomia tra parole e azione? Mas viram a diferença entre palavra e ação? Quanti impegni abbiamo detto al Signore? Abbiamo preso con il Signore. Quantos compromissos nós tomamos com o Senhor? Ah, pastore, d'ora in poi io sarò un servitore di Dio. Ah, pastor, de agora em diante seria um servidor de Ah, Deus. Signore, può contare su di me. O Senhor pode contar comigo. E guardami un attimo. E olhe para mim um instante. Quando tu prendi un impegno con il Signore tiene sul serio. Quando você toma um compromisso com Deus, Ele leva isso a sério. E se c'è qualcosa che non va nella tua vita, comincia a valutare l'impegno che hai preso. E se tem alguma coisa que não está indo bem na sua vida, começa a avaliar aquele compromisso que você tomou. Amen. La Bibbia dice che noi dobbiamo fare anche attenzione quando prendiamo dei voti al Signore, A Bíblia nos diz que nós temos que tomar atenção quando nós fazemos um voto com o Senhor. perché il Signore non tiene per innocente Porque Deus não terá como inocente chi prende un impegno con Lui aquele que toma um compromisso com Ele e si tira indietro. e vai para trás, se arrepende. Amen, fratelli. Quindi qual è l'impegno che tu hai preso con il Signore? Então, qual o compromisso que você tomou com o Senhor? In questo brano che abbiamo letto è un discorso di impegno. E esse texto que nós lemos é um compromisso que nós vemos. E io imparo questo, che nel regno di Dio E eu aprendo isso, que no reino de Deus, più importante che
dire una parola, Mais importante que dizer uma è palavra l'azione che c'è valore. é a ação que tem valor. Perché il primo figlio ha detto, io non ho voglia, Porque o primeiro filho disse, eu não tenho vontade. ma la sua azione dimostrò che lui aveva un cuore pronto a servire. Mas as suas ações mostrou que ele tinha um coração pronto a servir. Invece l'altro figlio è stato politicamente corretto nei confronti del suo padre, O outro filho, entretanto, tinha um discurso politicamente correto, mas não foi. ma un atteggiamento sbagliato. Mas o entendimento errado. Amen, fratelli. Ti lascio una seconda lezione. Deixa uma segunda lição. Quando manca impegno con il Signore. Quando falta compromisso com o Senhor. Un no volontario Um não voluntário è più cristiano é mais cristão che un falso sì. que um sim falso. Ci siamo o non ci siamo? Un no Um não volontario voluntário è più cristiano, é mais cristão, è più onesto é mais honesto che un falso sì. que um sim falso. Avete già sentito un falso sì? Já sentiram um falso sim? È orribile, É horrível? sì o no? Sim Tu ou não? chiedi a una persona una cosa Você pede uma pessoa alguma coisa e la persona dice sì, certo, e a pessoa diz, claro, e se ne frega. e não tá nem aí. È terribile quando tu fai un appuntamento con la persona É terrível quando você faz um compromisso com uma pessoa, e dici guarda facciamo un incontro giorno tot nós nos encontraremos dia tal, e la persona non viene e a pessoa não vai. e tu la chiami ma tu non vieni. E você liga para ela e diz, você não vem? Sì, volevo andare ma mi è successo qualcosa Sim, eu queria ir, mas aconteceu alguma che non coisa posso dirtelo, que não posso dizer o que é. ti prego da scusarmi, Te peço desculpas. e tu resta lì male, è vero o no? Você fica ali mal, fazer o quê? Avete capito, fratello? Deu para entender? Un no volontario Então um não voluntário è più onesto, è più cristiano che un falso sì, é mais honesto que um falso sim. perché quando una persona dice no ma è sincera, Porque quando uma pessoa diz não, mas falou com sinceridade, almeno avrà la possibilità di cambiarsi dopo. terá pelo menos a possibilidade de mudar depois. Amen o no amen? Perché qua in questo brano il figlio primo, Porque nesse texto aqui, o primeiro filho, e lui è stato sincero. ele foi sincero. Lui non ha detto, sa papà, sono stanco, Ele disse, ai pai, eu estou cansado, i miei amici vengono a trovarmi. meus amigos estão vindo me encontrar, Lui è stato dritto, mas ele foi direto. non ne ho voglia. Não tenho vontade. Basta. Acabou. Amen. Questo è un no sincero. E esse é o não sincero. E noi non siamo abituati a ricevere il no sincero, sì o E no? nós não estamos acostumados a ouvir um não sincero. Persona viene da te e ti dice così, fratello, As pessoas vêm para você e dizem, irmão, hai 1.000 euro da prestarmi? tem 1.000 euros para me emprestar? E la persona dice sì, no, non ne ho. E a pessoa diz, não, não tenho. Se è un brasiliano dirà sì, dai, facciamo una preghiera. É um brasileiro. Fala, vamos fazer uma oração para ver o que acontece. È successo con me. Já aconteceu comigo. La persona chiedere a me, pastore, hai un soldo da prestarmi? De alguém me chegar para mim e perguntar, você tem um dinheiro para me emprestar? E io avevo quei soldi. E eu tinha aquele dinheiro. E ho detto, no, non ne ho. E eu disse, não, não tenho. E tu puoi pensare così, pastore, bugiardo? E o pastor é mentiroso. No, io avevo il Não, soldi, eu tinha dinheiro, ma non per prestarli. mas não para emprestar. Sono stato sincero. E eu fui sincero. Quindi un no volontario, Então um não voluntário, un no sincero, um não sincero, è più cristiano, è più importante che un sì falso. é mais cristão que um sim falso. Quante persone dicono sì, 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 pastore, oh, a posto, Quantas pessoas dizem, sim, pastor, sim, estou pronto. ma soltanto una cosa dalla bocca in fuori, non è del cuore. Mas é uma coisa da boca para fora, não veio do coração. Perciò che io come pastore ti dico una cosa, Por isso que eu, como pastor, lhe digo uma coisa. quando vedo le persone che piangono e vengono e accettano a Cristo, Quando eu vejo pessoas que choram e aceitam a Cristo, non pensate che io sono così coinvolto con quell'emotività, não pense que eu fico muito envolvido com essa emotividade. perché magari la persona prende un impegno soltanto in quel momento, Porque a pessoa talvez tome um compromisso só naquele instante. ma la cosa che mi piace Mas aquilo que eu gosto, è quello tipo di trasformazione, mas é aquele tipo de transformação, quello tipo di conversione aquele tipo de conversão che ci mette a volte anni, que te coloca para trabalhar por anos. perché la persona quando si decide Porque quando a pessoa se decide, è una cosa sicura. é uma coisa segura. Amen o no amen? Amém? Siete con me sì o no? Estão comigo, irmãos? Quindi fratelli, come dice una frase che ho sentito, Então, irmãos, como vou dizer uma frase que eu escutei,
Noi siamo signori delle nostre parole Nós somos os senhores das nossas palavras finché apriamo la bocca. até que abramos a boca. Quando apriamo la bocca, Quando abrimos a boca, ci diventiamo schiavi di esse. nos tornamos escravos daquelas palavras. Amen. Tu sei signore Você é senhor della tua parola da tua palavra mentre stai con la bocca chiusa. enquanto você está com a boca fechada. Quando tu apri la tua bocca, Mas quando você abrir a boca, tu ti diventa schiavo delle tue parole. você se tornará escravo das suas palavras. Amen. Amém? Amen o no amen? Amém? Terzo principio, così siete rilassati. Terzo principio. Sta per finire. Faccio come il pastore Samuel, voglia di pregare. Faça com o pastor Samuel, dizendo que estou com vontade de pregar. Amen. Terzo principio. Terceiro Vedi? princípio. Un falso sì Falso sim è un no perverso e crudele. é não perverso e cruel. Vi ripeto, Vou repetir. guardami un attimo. Olhe para mim um instante. Un falso sì Falso sim è un no perverso e crudele, é não perverso e cruel. perché non tiene in considerazione Porque não tem em consideração la parte interessata nella risposta. a parte que está interessada na sua resposta. Il padre viene del figlio e dice: va a lavorare nella mia vigna. O pai vem para aquele filho e diz: vai trabalhar nas minhas videiras. E il figlio ha detto: sì signore, E o filho disse sim, ma non andò a lavorare. mas não foi trabalhar. Ossia lui ha detto sì, Ou seja, ele disse sim, ha consentito con la chiamata del suo padre, considerou e consentiu com a chamada do seu pai, ma quello falso sì mas aquele falso sim era un no perverso, era não perverso, perché lui non teneva in considerazione la richiesta del suo padre. porque não levou em consideração aquele pedido do seu pai. Quando noi diciamo un falso sì alle persone, Quando nós dizemos falso sim para as pessoas, siamo crudeli, estamos sendo cruéis, siamo perversi, estamos sendo perversos, perché non teniamo in considerazione che la persona sta aspettando qualcosa dalla nostra parte. porque nós não consideramos que aquela pessoa está esperando uma resposta da nossa parte. Amen, fratelli. Avete capito cosa vuol dire impegno? Deu para entender o que eu quero dizer compromisso? Quante persone magari tu hai detto sì, fratello, Para quantas pessoas talvez você tenha dito sim, ma era un sì falso. mas era sim falso? Non è che tu sapeva che non riusciresti a fare. Você sabia que não ia conseguir fazer aquilo? Tu sapevi che non sarebbe in grado di adempiere quell'impegno. Você sabia que não era capaz de cumprir aquele compromisso? Ma per fare una bella figura nel confronto dell'altro, Mas para ficar de bem com aquela pessoa, tu hai detto sì, ok. você disse sim, ok? Può contare su di me. Pode contar comigo. Ci siamo. Estamos juntos. Ma tu sapevi che non era vero. Mas você sabia que não era verdade aquilo. Questo è un no perverso. E este então é não perverso. Amen, fratello. Amém, irmãos? È un no perverso. É não perverso. Perciò Gesù disse così: Por isso Jesus disse assim: sia la vostra parola. seja a sua palavra. Sì, Sim, sì. sim. No, Não, è no. é não. È no. Come dicono gli italiani, è no. Como diz os italianos, é não. Sì è sì, è sì. Se é sim, é sim. Sì è no, è no. Se é não, é não. E Gesù disse così: E Jesus disse assim: ciò che oltrepassa questo isso que passa disso viene dal maligno. vem do maligno. Amen. Quindi, via di mezzo Então, via de regra, Via de no mezzo. meio, non è una cosa biblica. não é uma coisa bíblica. O tu hai la parola sì Ou você tem a palavra sim, o la parola ou no. a palavra não. Ma se c'è qualcosa in più, Mas se tiver alguma coisa a mais, non viene da Dio. não vem de Deus. Amen, fratello. Amém? Quindi io ti chiedo in questa sera, Então eu te peço essa noite, qual è l'impegno che tu hai preso? qual é o compromisso que você tomou com Cristo? Amen. Amém, irmãos? Parliamo qua di matrimonio stasera. Falamos hoje aqui de matrimônio. Quali sono i voti che le coppie fanno davanti al Signore? Quais são os votos que as pessoas fazem diante de Deus? Prometto esserti fedele Prometo ser fiel nella ricchezza, à riqueza, nella povertà, à pobreza, sì o no? sim, Nella salute, à saúde, sarato, guarito, será? fitness, sì o no? O nella malattia, ou na doença. amen. Amém? Nella giovinezza, Na juventude, nella vecchiaia, na velhice, sì o no? sim ou não? Sì o no? Sim. O na vecchiaia lasciamo stare e prendiamo cambiare. No. Ou na velhice, deixa pra lá e vamos embora. Quindi
Diciamo così che le coppie Então dizemos assim, que os casais si compromettono se comprometem davanti a Dio diante de Deus ad essere fedeli l'uno all'altro, a ser fiéis um ao outro, nonostante a tutte le difficoltà della vita. não obstante qualquer dificuldade da vida. Sì o no? Sim. Perciò che quando fanno questo tipo di Por impegno isso que quando faz esse tipo de compromisso, e arriva una malattia a casa e aí chega uma doença em casa, e la moglie vuole andarsene via, e a mulher quer ir embora, o il marito vuole lasciare la moglie e andarsene via, ou o marido quer deixar a mulher ir embora, qual è la domanda che l'altro dirà? qual a pergunta que o outro fará? Ma l'impegno che tu hai preso Mas e o con me? compromisso que você tomou comigo? Sì o no? Sim ou não? Sì o no? Sim. Sì o no? È vero o no? Verdade ou não? Quindi fratelli, in questo brano Então, irmãos, nesse texto, Gesù sta dicendo a me e a te, Jesus está dizendo para mim e para você: se tu dici un sì falso, se você disse sim falso, è un no perverso é um contro la não persona. perverso. Piuttosto tu devi dire no, ma un no volontario. Principalmente você deve dizer um não, mas um não voluntário. Perché dopo tu puoi pensare meglio Porque depois você pode pensar melhor e dici così, vai, ho detto no a quel fratello, e dizer assim: eu disse não àquele irmão, va bene dai, posso dargli una mano, vai. mas eu posso dar uma mão para ele. Amen, fratello? Amém? Manca impegno. Falta compromisso. Qual è l'impegno che tu hai preso con il Signore? Qual o compromisso que você tomou com o Senhor? Mettiti in piedi per cortesia. Coloque-se em pé, irmãos.